A Diana, adorável deusa do arco, bela deusa das flechas, de todos os cães de caça e toda a caça, tu que caminha do céu estrelado, quando sonolento o sol desaparece, tu que ostentas a lua em tua fronte e preferes perseguir a caça à noite, a caçar em plena luz do dia, com tuas ninfas, ao som da música, da trompa, a ti que és a caçadora e a mais poderosa, suplico, tu penses, só por um instante, em nós, que te dirigimos esta prece. Olá, eu sou Matheus Cabot, jornalista e organizador da Casa Diânia. Olá, eu sou a Stephanie Gribel, mestranda em Ciências Sociais, bruxa e pesquisadora em bruxaria. Começa agora o Vozes da Deusa, podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje conversamos com Lua Serena, bruxa, mãe, taróloga, matriarca do clã Semente Ancestral e organizadora do Instituto Mãe Terra. Primeiro, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado, Lua, por estar aqui hoje e conversar com a gente. Comentando muito brevemente, né, a gente conversou agora há pouco sobre a nossa trajetória e certamente a sua figura é uma referência para a gente no sentido de pesquisa, de pessoas que estão aí produzindo conteúdo sobre bruxaria, compartilhando a própria vivência. É um ato de coragem, né, a gente compartilhar a nossa trajetória, a nossa caminhada mágica. E é um ato de generosidade, né? Eu estava conversando com a Stephanie antes de a gente gravar, que você faz muitas coisas. Você tem muitos projetos. E eu falei, nossa, Stephanie, ela está sempre compartilhando, né? Uma professora, de fato. A gente tem conteúdos seus do GTV, blog, eventos presenciais, YouTube. E você está sempre ensinando. E eu, particularmente, eu amo a figura do professor, né? Porque é muita generosidade. A pessoa caminha sozinha, acumula o seu conhecimento, ela aprende. E aí ela simplesmente decide compartilhar. Então é muito admirável. Então eu queria começar a gravação de hoje dizendo isso, né? Que é muito admirável o seu trabalho. E aí a ideia de te convidar aqui hoje é para saber ainda mais de como foi essa sua trajetória. Então, muito bem-vinda e obrigado. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada pelo carinho nas palavras. E eu acho que a gente é assim, o ser humano, né? A gente precisa compartilhar. A gente tem que tirar de dentro da gente e distribuir. Eu acho que a gente só cresce enquanto civilização se a gente faz isso. Acho que se a gente ficar só guardando, a gente não cresce, né? Então acho que esse que é o objetivo maior. Hein? Perfeito. E aí, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre muitas coisas, né, que você faz, que a gente tem curiosidade de saber também como surgiram. Opa, vamos lá! Mas acho que a gente pode começar do início, né? Saber um pouquinho mais sobre quem você é, o que você faz, né? Se apresentar para o pessoal. Provavelmente o pessoal que for ouvir o episódio já te conhece, né? Mas você pode se apresentar também e já engatar numa pergunta que eu sempre faço para começar. Eu adoro, acho que toda história ela começa do começo. E eu queria saber como foi o seu começo, né? De onde você vem e em que momento a bruxaria ou os conhecimentos pagãos surgem na sua trajetória. Legal, vamos lá. Então, meu povo, eu costumo dizer assim que a gente já nasce estranho, né? A gente já nasce esquisito e aí a gente vai caminhando na vida e nesse processo a gente vai descobrindo o que a gente é, né? Ou pelo menos uma parte do que a gente é, né? Porque eu acho que a gente, como um todo, talvez a gente precise de muitas vidas para saber. Então, eu comecei de pequena, já assim, criança, já era uma criança esquisita, já era uma criança que, sei lá, ficava enterrando coisas no jardim, gostava de brincar com animais, de falar com animais, falar com plantas. A natureza sempre foi muito presente na minha vida. Engraçado, né? Curiosamente, não onde eu morava, porque eu sou natural de São Paulo, capital. Então, eu cresci no meio do concreto, né? Na cidade mesmo. Então, formigueiro, para mim, a gente via formigueiro na rua, no concreto, era aquela coisa. Mas eu sempre tive muito essa coisa. Quando brincava de criança, eu lembro de brincar, as minhas brincadeiras sempre eram em alguma floresta encantada, em alguma coisa mágica. Então, eu sempre tive isso. Eu costumo dizer, inclusive, que o fantástico, o mágico, foi o que me salvou. Porque eu era uma criança um pouco incompreendida.
pelo meio ali que me cercava, né? Então, eu tive pais muito carinhosos, mas todo o resto era muito complicado, porque não era muito bem compreendida. Eu falar sozinha, assim, eu tive experiências também que a gente pode colocar como sobrenaturais de criança, coisas que um dia a gente faz um podcast só de terror pra gente contar, né? Mas que foram também, foram fontes para mim de curiosidade, porque eu vi as coisas acontecerem, eu presenciei algumas coisas, hoje adulta, hoje tenho 42 anos, olhando para trás, eu não sei o quanto realmente aconteceu e onde termina a realidade e começa a imaginação da criança, né? Mas, de qualquer maneira, aquilo foi fundamental para que eu soubesse que existia algo além, Então, toda essa questão com espíritos, e quando eu digo espíritos, eu digo seres, espíritos da natureza e de pessoas desencarnadas e tal, tudo isso sempre foi muito presente na minha vida de criança. Bom, aí quando eu comecei a crescer, automaticamente a minha curiosidade e a minha vontade de buscar era muito grande, então eu comecei a comprar livros, revistas e tudo mais dessa seara ocultista. Então vamos colocar tudo dentro de um grande caldeirão. Com quantos anos, mais ou menos? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então, meu primeiro salário, eu sempre lembro disso, meu primeiro salário, eu lembro que eu comprei uma revista e comprei um tarô. Era uma revista que falava sobre tarô, eu comprei um tarô. Foi a primeira coisa que eu comprei. E aí eu fui indo. Tinha uma amiga da minha mãe que tinha uma coleção imensa da revista Planeta. Então, antes disso, eu sempre pegava, né? Tirava xerox disso e tudo mais. E aí, foi indo e tal. Aí eu lembro que uma vez eu folheando uma revista, eu me deparei com acho que era uma entrevista da Márcia Frazão. E a Márcia Frazão, ela foi a primeira escritora brasileira a escrever sobre bruxaria e tudo mais. Claro que na época eu não sabia disso, eu nem sabia que era bruxa. Eu sei que o fantástico, o incrível, tudo isso me aguçava, a natureza e tudo mais. Eu sempre tive uma pegada ecológica muito grande, né? E paralelamente a isso também, um trabalho de confronto com algumas coisas que hoje eu sei que são patriarcado, mas na época eu não sabia. Então eu já tinha uma coisa um pouco combativa e reativa de tudo isso. Você tinha alguma religião ali dentro da família? Seus pais? Nada? Nada. Meus pais, assim, a minha avó paterna era muito católica, mas o resto era aquela coisa assim, católico não praticante. Meus pais sempre me deixaram muito livres, isso foi muito bom. Porque eu sempre fui muito livre para escolher o que eu queria. Eles não ficavam com aquela coisa, isso vai te fazer mal. Até porque eles são, até mais meu pai, né, bastante céticos. Então, eles achavam realmente que era uma fase, gente. Falavam assim, isso é uma fase que vai passar. Eles nem se preocupavam porque não acreditavam também. Exatamente, não acreditavam. Então, eles não tinham nada disso, né? E aí, quando eu descubro, eu escuto, na verdade, eu leio a Márcia Frazão ali falar sobre o que era, tal, eu falei, cara, nossa, muito legal isso aqui, eu tô me identificando. E aí, eu lembro que passou algum tempo, uns meses, até que tivesse grana, e comprei o primeiro livro dela. Foi o primeiro livro que eu li, foi dela. Foi A Cozinha da Bruxa mesmo, que é o primeiro livro que ela lançou no Brasil. E aí, de lá, fui comprando, né? Então, aí, eu já tinha as manhas, né? Então, o que eu fazia? Eu sabia que ela tinha vários livros, eu fui comprando todos os livros dela. E no final dos livros, tem a bibliografia. Eu ia na bibliografia ver o que tinha em português, porque até então eu não li em inglês, né? Então, eu ia lá, buscava em português os livros que tinha e buscava comprar. Ia atrás. E esses livros eram acessíveis nessa época? Assim, olha, tinha muito pouca coisa, né? Então eu lembro que os livros que eu comprei, que foi citado ali por ela, foi O Poder da Bruxa, foi Feitiçaria Tradição Renovada, foi alguns livros de mitologia, por exemplo, do Carl Kearney, que é um grande mitólogo da parte grega e tal. Também foi a partir dos livros dela, porque ela trazia bastante coisa sobre deuses gregos nos livros. E aí eu fui buscando. E aí avança um pouquinho. E eu fiquei lendo, né? Achando que eu era a única ali naquele mundo. Eu e os livros, né? Encantada. Quando foi em 99, eu comprei um computador na minha casa. E nisso minha vida já tinha sido um caos, né? Porque eu já tinha engravidado, já tinha casado, já tinha separado, então eu já estava assim, né? Em 99 eu tinha 20 anos, exatamente 20 anos.
E aí eu comprei um computador para colocar em casa. Na época era assim, gente, a gente dividia o computador com a família toda, era aquela coisa, né? E coloquei o computador e coloquei a internet. Claro, a primeira coisa que eu fui buscar, e aí eu já sabia um pouquinho de internet, porque eu já trabalhava, eu continuei trabalhando, então eu já sabia mexer um pouco por causa do trabalho. Aí, meu bem, a primeira coisa que eu fui buscar foi bruxaria e Wicca, especificamente, né? Que era o que eu queria saber ali. E aí entrei em uma lista de discussão, que era uma lista de discussão, era uma lista de e-mails, né? Que haviam debates. Essa lista de discussão chamava-se Amigo Esotérico. Olha que interessante, essa lista de discussão, quem criou essa lista é o Ney Naif, que hoje é uma grande referência do tarô, né? Sim. A lista era, vamos dizer assim, dele, por assim dizer. E nessa lista eu conheci várias pessoas, que é amiga, tudo pela internet, né? E aí fui entrando em outras listas. Então, na época, tinha listas muito famosas, que era, por exemplo, Caminho de Wicca, era uma lista muito famosa, uma das maiores. Olha, para vocês terem uma ideia, a dimensão do que era ser grande. Ela era uma das listas maiores que tinha, ela tinha 4.000 pessoas. Olha, hoje em dia a diferença, né? Olha a diferença, né? 4.000 pessoas era muita coisa. E aí fui entrando em outras listas também, tinha uma lista que se chamava Templo da Deusa, tinha outra que se chamava Fonte de Hecate, fui entrando em tudo, gente. E a partir daí, eu fui tendo contato com outros bruxos, com outras bruxas, e aí fui tendo contato com, sabendo de outros livros, né? E aumentando meu arcabouço, e fui conhecendo as pessoas, né? Quem eram as pessoas que faziam essas listas? Olha, no Caminho de Wicca, a pessoa que era o dono, né, dessa lista era o Vander. Eu acho que ele nem é praticante mais, né? Ele era do Rio, inclusive, ele era do Rio de Janeiro. A Fonte de Hecate, eu não lembro quem era, tá? A Fonte de Hecate eu não lembro. O Templo da Deusa era o Templo da Deusa e a Abraúica, que era todo da Amavésper, do pessoal da Abraúica na época. Na época, a Amavésper e o Claudinei Prieto eram dirigentes da Abraúica nessa época, né? Depois se separaram, mas eles eram dirigentes. Então tinha também a lista da Abraúica, que eu também fazia parte. A gente fazia parte de todas. Tinha uma lista, ela estava me enfiando. Era uma coisa impressionante. E assim foi. Aí eu comecei E eu sempre fui muito falante também, né? Então, assim, eu conversava bastante ali pela internet e assim fui ficando amiga das pessoas. Tanto que uma das pessoas que eu conheci na Caminho de Wicca é o Elfo, que é meu marido hoje, né? Eu conheci lá. E eu tenho grandes amigos que são todos daquela época lá. Tinha também, na época, uma sala de bate-papo da UOL, que era a sala de bruxaria. Muitos amigos meus eu fiz ali. Então, tem amigos até hoje que são dessa época, né? Então, foi assim que tudo começou. Esse foi o início aí da minha trajetória, né? Então, bem jovem, né? Comecei bem meninota, tudo. E de conhecer pessoas mesmo, eu conheci com uns 20 e poucos anos. Foi quando o Elfo, por exemplo, eu conheci no ano 2000. Em 99, virtualmente, pessoalmente em 2000. Então, eu tinha 21 anos quando conheci ele, né? E ele 22. Então, é muito gostoso e hoje as pessoas de 20 e poucos anos têm muito material, tem muita coisa à mão. E na época era muito difícil, então qualquer apostila, tudo. Eu tenho coisas impressas, gente, que eu imprimia na época, coisas de 1999, realmente, de trechos de livros que as pessoas traduziam, porque era difícil, né, o acesso. Eu já era uma pessoa privilegiada nessa época, né? Tudo bem que o privilégio de muito sangue, suor e lágrimas para poder comprar o computador, pagar a internet, mas ainda assim eu podia, né? Tinha muita gente que não podia. E aí foi. E aí, conforme eu fui caminhando, eu fui me compreendendo, né? Compreendendo quem eu era. E fui entendendo que eu sou o que a gente pode chamar assim, a estranha no meio dos estranhos, né? Eu percebi que esse caráter de subversão que tem a bruxa é muito presente na minha personalidade, assim, muito presente na minha personalidade. Claro que isso me trouxe alguns problemas, né? Claro, alguns desentendimentos, mas que para mim também foram todos extremamente importantes para o meu crescimento, porque eu acho que a gente não deve negar o conflito, né? A gente tem que entender o que o conflito nos traz. Então, quando a gente fala de público, meio público, mídia pagã, meio da comunidade, assim, a gente é extremamente plural, é muito diferente os caminhos, né?
Então, claro que o meu jeito diferente de ser, como de outras pessoas, é sempre assim, né? Acaba gerando, às vezes, um pouco de discordância. Mas eu acredito que a gente pode aprender na discordância. Inclusive, hoje em dia, a gente tem um projeto, eu e uma galera aí, né? Inclusive, vocês estão convidados a fazer parte, viu? A gente tem reunido uma galera... Pagãos pela Terra, não? Não, o Pagãos pela Terra é um evento. Daqui a pouco a gente conta sobre isso. Na verdade, é um grupo. A gente não tem site, não tem nada, porque a gente quer realmente que seja pulverizado, assim, que seja difuso, na verdade. Que a gente chama de Aquilo que nos une. Lembrando de uma frase da Doreen Valiente, né, que fala que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, a gente se reuniu, então são pessoas de segmentos diversos do paganismo. Então, eu e o Elfo da bruxaria moderna, tem o pessoal da TCS, que é da Wicca, tem o povo do druidismo, tem a Petrúcia, que é Petrúcia, o Cacaso, que são da bruxaria tradicional, tem um menino que é da Reclaiming. Então, tem uma galera aí e a gente se reúne para conversar, né? Bater papo, assim, e mostrar que aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Mas a minha história basicamente é essa, né? E eu fui solitária durante todo esse período, assim. Todo esse período. Ô, Lua, eu tava, inclusive, vendo um vídeo seu em que você comentava que ficou por 15 anos nessa trajetória solitária, né? E você estava contando pra gente agora como a internet foi fundamental, e aí você conheceu muitas listas, muitas pessoas fazendo muitas coisas. Nessa sua descoberta individual, você identificava algum caminho específico que você se afeiçoava mais, seja por região, seja por deidade? Para onde foi estruturando ali o seu caminho individual e também em que momento ele passa a ser coletivo? Porque hoje você é matriarca, acho que pode dizer assim, de um clã que tem mais de 10 anos, né, que é o Semente Ancestral. Então eu queria saber qual era o perfil da sua prática nessa caminhada individual e em que momento você decidiu, não, agora eu tenho que me abrir para o coletivo. Legal, olha que legal, isso aí é muito interessante, gente, porque é isso mesmo, foram mais ou menos aí 15 anos, acho que um pouco mais até, e a minha prática, assim, eu comecei como, acredito que a maioria começa, né, vamos fazer os sabás, alguns esbás, que aí a gente pula alguns, né, aí a gente fala, opa, tem que fazer e tal, comecei assim, e aí eu percebi, e assim vocês vão perceber também que quando a gente fala de livros de bruxaria, daquilo que é posto no público, acaba, depois de um tempinho, acaba sendo um pouquinho de tudo mais do mesmo, assim, sabe? Né? Tudo agrega, né? Tudo agrega, mas acaba sendo um pouquinho de, assim, tudo mais do mesmo. E chegou num determinado momento, e que as minhas práticas eram assim, eu tinha uma afeição com uma deusa em específico, que é Diana, que foi a primeira deusa, foi a primeira deusa que eu amei, que eu conheci, eu tive experiências lindíssimas em sonho com ela, então eu tenho certeza que eu tenho uma história com essa deusa e ela me chama, assim, e ela me emociona, sempre que eu falo dela eu fico muito emocionada. Stephanie é Diânica. Que Dianicasíssima. Foi também a primeira deusa que eu encontrei, assim. Ai, que lindo, gente. Então ela foi muito especial, assim, para mim, na minha vida, em momentos muito importantes. Eu vou citar até uma aqui nessa trajetória. Ela se apresentou, ela se mostrou, se fez presente, né? E hoje, gente, eu acho que ela sempre esteve, na verdade, né? Eu aqui não sabia, porque quando eu era criança, eu lembro de um dos sonhos mais fortes e, assim, mais simples também, que eu me lembro, foi muito, muito, muito forte para mim. Depois, adulta, eu fui, através de leitura, eu fui descobrir que, caraca, que essa prática existe, né? Ou existiu em alguma época. Eu sonhei que era uma noite muito escura, um breu total mesmo, tudo preto. Eu estava numa espécie de um descampado, que tinha ruas, mas eram ruas naturais, trilhas, né? Assim. E eu deitava nesse descampado como se eu estivesse tomando sol, mas na verdade eu estava tomando o raio da lua. Era uma lua cheia, bem grande assim, e eu ficava tomando os raios de lua ali. Eu via na minha pele assim o reflexo da lua e ficava bem branco, né? Bem branco. Eu já sou um leite, né, gente? Eu não tenho nem cor, mas
E aí, como papel no sol, imagina, né, o papel na lua, né? Porque acaba sendo. Então, aquilo foi muito forte. Eu nunca me esqueci desse sonho, mas não entendi na época. Eu era criança, eu devia ter uns, acho que no máximo 10 anos. Então, ela é a minha deusa do coração, embora eu tenha muitos deuses e deusas que eu amo, como Dionísio também, foi um deus muito importante no meu caminho, até hoje. E então a minha prática, ela era basicamente sabás, esbás e conexões, né? Eu me conectava com algumas divindades e tudo mais. Afrodite também foi uma deusa muito importante para mim durante bastante tempo, tanto que eu tenho uma estátua dela na minha casa, na entrada da minha casa, que ela, para mim, é curioso, né? Ela é uma deusa de proteção muito grande para mim. E aí foi. Quando eu cheguei num determinado ponto sozinha, eu pensei assim, arrogante, né? Arrogância juvenil. Eu pensei assim, pô, então é isso, né? Então a bruxaria é isso. Por quê? Dos livros em língua portuguesa, gente, eu já tinha lido todos. Então eu achava que, né, já sabia tudo ali, que já era tudo lá. Não. E aí foi. Aí eu acredito firmemente que foram os deuses, foram as minhas entidades, foram as pessoas, meus amigos invisíveis que me sopraram isso, que falaram assim, agora você vai ter que ir para além dos livros, criança. Agora você se vira nessa noite escura aí, você não recebeu a luz da lua, então agora você vai se virar aí sozinha. A bruxaria não é só isso. E a partir daí, eu comecei a criar rituais, né? Então, por exemplo, eu falo muito do ritual de existir, né? Então, o que é o ritual de existir? É um ritual em que você não vai pedir nada, você não vai fazer nada desse sentido, tipo, não tem um objetivo específico, né? É simplesmente ser e receber os influxos dos deuses e deusas que a gente tem devoção. Então, como que se faz esse ritual? Existindo. Então, você pode escolher uma música que toca o seu coração, que te faz, assim, dar aquele arrepio. Você pega na mão da deusa, do deus que faz a sua cabeça, né? E você simplesmente se lança com eles, né? Então, é um ritual extático, ou seja, a gente se balança muito, né? E a gente deixa esse êxtase da dança tomar conta da gente e entrar em conexão. E durante vários desses rituais, eu tive muitos insights sobre algumas coisas. Então, eu comecei a criar a partir de tudo isso, hein, gente? Então, assim, parece algo muito simples e de fato é, mas sabe que na simplicidade existe muito poder. Eu ia falar isso agora. Na simplicidade existe. E a partir daí eu tive alguns insights. Então, eu criei algumas conexões lunares. Então, com todas as fases da lua, então eu passei assim um ano inteiro celebrando todas as fases e aquelas intermediárias, né? Então as 8 fases e tal, e fui recebendo ali algumas informações. Quais são os mistérios da lua cheia? Bom, tem vários, mas eu entendi que um dos mistérios da lua cheia são os mistérios de ser matéria, de materializar, de ser concreto, de ser tridimensional também. Por isso que a gente normalmente faz feitiços na lua cheia, para atrair para o concreto aquilo que eu quero, que está no plano das ideias, no plano, né, em outros corpos e tudo mais. Então, eu criei um calendário lunar para mim, então as luas, eu lembro que tinha aquele livro, o Livro Mágico da Lua, que é um livro bem antigo, e que até me desapontei um pouquinho quando li, acho que eu esperava muito dele, né, acho que a expectativa não é ruim, mas eu me esperava muito. E eu falei, poxa, mas essas luas aí, eu acho que dá para eu fazer algum que tenha mais a ver comigo, né? Porque eu entendo muito, eu era muito ligada sempre nessa ecoespiritualidade, então eu pensava, tem que haver uma conversa da natureza comigo, porque é na natureza que eu consigo transcender, olha que curioso, né? A partir da natureza, a partir da terra que tudo acontece. E aí eu criei esse calendário, né, e fui criando, aí falei, bom, agora eu preciso então mergulhar nos mistérios, os deuses já me falaram que eu tenho que mergulhar nos mistérios, então eu tenho que descobrir que raio de mistério é esse, o que é isso, né? E fui fazendo esses rituais e fui descobrindo muitas coisas sobre a minha própria jornada espiritual, sobre as minhas relações com essas divindades, as relações com essa ancestralidade, e fui caminhando, então eu comecei a criar rituais para além de sabás e esbás. E aí os próprios sabás, gente, acabaram mudando, então, por exemplo, eu comecei a entender assim, eu quero trabalhar com vários deuses e deusas, porque eu preciso conhecer essa galera, né? Eu quero conhecer todo mundo.
Porque eu tenho essa relação de muita intimidade e amizade com os deuses. Eu tenho que chegar, não posso chegar, eu quero fazer um feitiço com tal deus, não. Eu quero me chegar, eu quero me apresentar, eu quero que eles me conheçam. Porque um dia, quando eu não estiver mais nesse corpo, eu estiver do outro lado, eu quero que eles me acolham, né? Eu quero que eles estejam ali para me amparar quando eu fizer essa transição, quando os que eu amo fizerem essa transição, eu tenho certeza que eles estarão lá. Então eu queria conhecer essa galera toda, né? Para mim sempre foi muito claro a multidimensionalidade, que a gente está aqui, mas a gente não é só isso aqui é uma parte de quem nós somos. E continuei, então nos sabás comecei a trazer divindades, só que aí não combinava, né? Eu fazia, eu vou celebrar o Beltane aqui, o mastro de maio, tal, não sei o que, tudo bem que para mim é em outubro, porque eu tenho essa relação muito forte com a terra, então para mim tem que ter essa relação. E o que tinha a ver eu trazer um casal que não tinha nada a ver com aquele mastro? Então os sabás começaram a mudar de forma. Então eu comecei a falar, não é bem um Beltane, é um festival da fertilidade, é uma festa da vida, né? Se contrapondo à festa da morte, que é o Samhain. E assim foi indo, eu fui criando a minha estrutura. Mal sabia eu que essa estrutura viria a ser toda a base do próprio Semente Ancestral, que é o meu clã. Quando eu chego, então, me caso com o Elfo, que a gente ficou amigo muito tempo, casei com ele, a gente começou, então, a fazer alguns rituais com um casal de amigos nossos, né? Eles nos convidaram para fazer algumas festividades, assim, né? Juntos. E a gente começou a fazer, ritualizar. E depois disso, foi um passo seguinte. O passo seguinte foi a gente começar a estudar juntos ali, né? Uma delas, né, que era a esposa do rapaz, ela não tinha muito conhecimento. Eu, o Elfo e o rapaz já tínhamos um pouco mais. Então, eu comecei a montar um material para ela. Gente, eu juro, tudo muito despretensioso. Eu não tinha pretensão nenhuma do Semente Ancestral existir. Mas quem somos nós diante do que as nossas missões são, né? Nesse período mesmo, curiosamente, começaram a surgir pessoas querendo aprender comigo, né? Então, inclusive, no Rio de Janeiro, eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, num congresso que teve no Rio de Janeiro, e depois da minha palestra, que era sobre as bases, inclusive, eu apresentei o meu calendário naquela palestra, veio uma moça falar comigo, no final, ficamos conversando 2 horas, no dia seguinte ficamos conversando muito mais, essa viria a ser a minha primeira iniciada, que é a Josi, né? Então, eu conheci ela lá, ela é de Campinas, né? Então, mais de 10 anos, ela vem todo mês, ela vem aqui para Taubaté, que é onde eu moro hoje, para fazer as celebrações. E assim foi, e foram entrando, e hoje, o Semente Ancestral, em agosto do ano passado, completou 10 rodas, e hoje, claro, ele já tem uma estrutura muito maior, tem vários iniciados e tal. Então, foi tudo muito fundamental, né? Esse meu caminho solitário. Então, às vezes eu falo para as pessoas assim, você até perguntou, né? Se tinha algum grupo que você se afeiçoava, tal, que tinha alguma coisa. De fato, eu fui privilegiada também no sentido de estar em São Paulo capital, né? Então, o eixo Rio, São Paulo e Brasília, tinha muita gente, né? Fazendo as coisas. Eu tive contato com muitos grupos. Mas eu tinha muito carinho por várias pessoas ali, né? Grandes amigos eu fiz. Mas eu nunca senti uma necessidade de pertencer a um grupo. Eu nunca senti isso. Eu era de todo mundo, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Curiosamente, quando a gente... Isso é pouco falo até, viu? Poucas vezes eu falo, mas curiosamente, quando a gente começou a ritualizar com esse casal, eu tive um ímpeto de grupo e eu acabei fazendo parte durante um tempo bem curto da tradição de Anica Nemorensis, né? Eu fui um período muito curto, assim, foi acho que 1 ano assim que eu fiz parte. Só que isso aconteceu, gente, ao mesmo tempo que o Semente Ancestral nasceu. Eu não sabia que ia virar o Semente Ancestral. E eu não conseguia lidar com isso, eu não conseguia ao mesmo tempo estar numa tradição que envolve dedicação, envolve você estudar e fazer o que você tem que fazer. Eu já estava morando em Taubaté e todos os ritos aconteciam em São Paulo, então para mim era um problema tudo isso. E com o Semente Ancestral, então os deuses fizeram com que nossos caminhos se separassem, né? Então eu pouco comento disso, mas eu acho que é importante para que o pessoal que está nos ouvindo perceba o seguinte: às vezes você sente
Às vezes os deuses falam com a gente, tem uma filha minha espiritual que ela fala assim, pô, eles deviam deixar um bilhete, né? Mas na verdade, às vezes eles falam com a gente de uma forma que a gente tem que meio que decodificar. Essa minha vontade de grupo, na verdade, já era um chamado para montar o meu próprio grupo, né? E eu acho que isso pode acontecer com quase todo mundo, né? Com todo mundo que tem essa missão de grupo. E hoje a gente está aí mais de 10 anos e somos realmente muito felizes. A pandemia impede a gente um pouco de celebrar junto, mas estamos juntos aí. Sabe que eu estava pensando enquanto você falava? Você teve uma trajetória, entre aspas, solitária por muito tempo. Quando você recebe esse chamado para começar um coletivo, também foi um início solitário, né? E aí, num primeiro momento, a gente poderia pensar que você não tivesse um mentor. Mas quando você fala, a gente vê que você tinha, que eram os deuses, né? Você fala e dá para perceber como você estava entregue. Então, você sentia que você devia fazer algo e você fazia, né? Recebeu o chamado de começar alguma coisa e começar sem questionar. Não me parece que você duvidava, né? Ou que você estivesse tirando coisas da sua cabeça. Era como se você tivesse de fato, eu acho uma mentoria, né? Ficou muito claro na sua fala aí. Eu acho que a gente meio que tem uma forma de pensar assim. Eu não sei, eu acho que isso é uma coisa de cultura também, né? Uma coisa da cultura da gente. De que a gente precisa que alguém nos guie. Né? E, de fato, eu acredito que a gente precisa, em vários momentos, sim, de alguém que nos guie. Daí a importância que a gente conversava, inclusive, de professor, né? É importante, sim, a gente ter isso, né? Se todo mundo fosse autodidata, né? Não é assim que funciona. Né? E, às vezes, você é autodidata para uma coisa e você não é para outra. Né? Então, isso acontece. Mas eu acho assim, quando a gente entra na seara espiritual, eu digo para vocês com muita franqueza, eu tenho muitos mestres e mestras encarnados em pessoa, né? Eu tenho o meu próprio marido, que é meu parceiro de anos, que sempre me ouviu muito, a gente sempre trocou muito. Tem todos os autores que escreveram, que deixaram o legado, que me ajudaram bastante. Mas, para além disso, gente, a gente precisa, sim, ouvir a voz dos deuses e dos mestres e de nós mesmos. Porque, assim, eu entendo que nós somos deuses, né? Nós somos deuses, só que a gente está aprendendo a ser, né, gente? E eu brinco, mas é real. Eu falo assim, ainda bem que a gente não tem todo o poder de deuses, né? Porque senão, já pensou quanta gente que a gente ama já tinha sumido? Né? Então, mas assim, eu acho que a gente tem que ouvir e eu acho que essa questão que você trouxe também da gente não racionalizar demais é importante. Se a gente racionaliza muito, a gente não sente, aquilo não reverbera. E o caminho da arte... É claro que o racional é importantíssimo, eu sempre friso, né? Eu falo, ser bruxo, ser espiritualista, ser magista, trabalhar com magia, não pode significar ser negacionista dos processos racionais, dos processos científicos. Pelo contrário, a gente consegue ver a magia, a gente consegue ver todo esse espiritual na própria ciência. Então, negacionismo com a gente não tem, né? Então, isso é muito importante. Porém, a gente tem que compreender que, até para que a gente pudesse se desenvolver enquanto civilização, o racional, ele teve a sua superestima. Então, houve uma superestima e uma valorização dos processos racionais, e isso foi extremamente importante para o ser humano, em várias searas. Só que isso acaba ocasionando, na minha percepção, uma diminuição e às vezes até mesmo uma negação de outros aspectos do nosso ser, como por exemplo o emocional. E aí você vai ver, a gente pode ver historicamente, inclusive, que profissões relacionadas à cura das emoções são inferiorizadas ou descartadas, ou de não, isso não existe, que bobagem, psicólogo e tal. E para além disso, as práticas vibracionais, né? Então, as questões espirituais, energéticas e tudo mais, tudo isso acaba sendo deixado de lado como se não existisse. E se você unir isso a uma cultura religiosa que é extremamente... Aqui não tenho nada contra cristãos, nada, pessoas que praticam as fés cristãs, de maneira nenhuma. Mas a gente não pode negar que não só o cristianismo, mas essas religiões, principalmente as abraâmicas, né? Elas têm uma questão muito assim. A única verdade é essa. Tudo que está fora daqui não existe, né? Então, não existe. Você acredita, você é tonto de acreditar. Ou
existe, é perigoso e você deve temer. Então você tem que ficar aqui dentro. E aí, se você junta isso com todo o processo de desenvolvimento humano, você vem dessa base, essa base religiosa, e depois você vai para que foi muito importante, a quebra, né, dessa religiosidade, você vai para a parte científica. Então, a negação de tudo isso e vai para a ciência. Então, no meio do caminho, a espiritualidade ficou. E na minha percepção, a gente vê o ser humano como tá, né? As doenças emocionais e espirituais das pessoas como tá, por conta de não prestarmos atenção em tudo isso, né? Eu acho que o caminho do bruxo, da bruxa, tem que passar por isso. A gente precisa, você pode não trabalhar com cura, você pode não, mas o bruxo e a bruxa, eles são pessoas que trabalham entre os mundos. O que isso significa? Significa que a gente tem que se compreender multidimensional, e a gente vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar exatamente sobre essas questões. Daí o caráter, inclusive, questionador, subversivo, né? Tá todo mundo indo para um lado, você vai para o outro, né? Então você acaba vindo. E aí a gente eu gosto muito de estudar também esses aspectos da bruxaria, estudando os aspectos históricos, e aí você tem mulheres incríveis como a Silvia Federici, né, escrevendo livros maravilhosos sobre a bruxa, mas sem a visão do sobrenatural, e sim uma visão histórica, uma visão política, uma visão política, e nós somos seres políticos, todo ser humano é. Né? Então, se a gente se distancia disso e fica só vamos usar um quartzo rosa para o amor, a gente não faz o trabalho do bruxo, o trabalho da bruxa. O trabalho da bruxa e do bruxo é isso, é subverter alguma coisa, é questionar, é mexer o caldeirão mesmo para que as coisas aconteçam, né? Para que as transformações aconteçam. Então, eu acho que a gente tem esse papel muito forte na sociedade hoje. Lua, eu queria comentar, estava aqui pensando, o podcast é um pretexto para a gente ter uma aula particular. É tudo uma armação. Espertinhos. Vai comentar alguma coisa, Stephanie? Posso seguir? Não, eu pensando assim nessa trajetória, você é formada em Direito, Lua? Eu acho que eu vi você... Então, e eu fiquei muito curiosa para saber, assim, hoje você vive da bruxaria? O seu trabalho é no Instituto, é a bruxaria, né? E aí, como se deu essa passagem? Ela aconteceu em algum momento? Horrível! Se deu de forma horrível, tenebrosa, assustadora, apavorante, porém necessária, não é mesmo? Meu primeiro emprego foi na área do direito, foi num escritório. Então, eu trabalhei muitos anos no direito, em escritórios de advocacia ou empresas ligadas à área jurídica. Então, foi natural. Eu fui mãe muito cedo, né? Então, eu tive meu filho com 17 anos, então isso me atrasou um pouquinho entrar na faculdade, né? Porque tinha que cuidar dele, né? Tinha questão de grana e tudo mais. Então, eu entrei na faculdade com 24 anos. Então, com 24 anos, se eu trabalhava desde os 14, então eu sempre trabalhei com direito, qual é, né, o caminho que você pensa, né? Eu nasci, cresci na periferia de São Paulo, na zona leste da cidade de São Paulo. Eu precisava ganhar dinheiro, precisava ser independente, né? Venho de uma família pobre, então eu precisava ralar. O que eu ia fazer? Qual era a minha vocação? Não sei, eu nem sabia direito qual era a minha vocação. Eu tinha que fazer algo que eu gostasse. Sempre amei muito direito, sempre gostei muito. Fui fazer direito, então entrei com 24 anos na faculdade, fiz pós-graduação, tal, advoguei. Só que, gente, no último ano da faculdade, eu já estava em crise. Eu já estava. Mas a bruxaria estava ali se aparecendo como uma possibilidade? Sempre, a bruxaria desde sempre, né? Porque com 14, 15 anos eu conheci a bruxaria, com 24, 25, 26, sempre bruxa, né? Sempre praticante. No último ano da minha faculdade, foi muito, muito importante, assim. Tem o retorno de Saturno, né? Tava tudo acontecendo ali. Eu tinha acabado de começar a namorar o elfo. E ali eu já estava em crise. Por quê? Porque a parte do direito que eu amo é uma parte extremamente necessária, importante, que é a parte do dever ser, que a gente chama, né? Do ideal, do mundo ideal. Né? E o trabalho como advogada, embora seja em origem uma profissão muito bonita, né? Que advogar é dar voz a quem não tem voz. Isso tem muito a ver comigo, né? Com a minha personalidade.
Você vai dar voz a quem não tem voz porque não teve acesso àquele conhecimento, então você consegue defendê-la tecnicamente. Então, originariamente é muito bonito, né? Mas, e aí eu fui trabalhar o que seria o sonho de estudantes de direito, meu povo. Eu fui trabalhar com um cara que era meu orientador na faculdade, tinha um baita de um escritório. Eu fui trabalhar com direito empresarial. Caminho dos sonhos ali. Caminho dos sonhos, menos para mim, né? Porque eu pensava assim, nossa, seria muito legal trabalhar numa ONG, seria muito legal trabalhar não sei o quê. Então eu sempre... E eu lembro até que um outro chefe que eu tinha falava para mim assim você nunca vai ganhar dinheiro, menina. Você acha que trabalhar para pobre vai te dar dinheiro? E eu falava, pô, mas era assim, não. Enfim, essa crise existencial aconteceu, mas foi muito desesperador, porque eu tinha uma criança, né, na época, um adolescente para sustentar, foi muito difícil, mas essa crise estourou mesmo e eu não consegui dar continuidade na minha carreira como advogada. E gente, aí eu continuei advogando para pobre, para amigo pobre. Aí até hoje eu advogo para amigo pobre. Mas eu sempre tive, paralelamente a isso, né, no meu emprego, em toda a minha vida pretérita, eu fazia cursos, gente, que eu achava que era pro meu deleite. Então, aparece um curso de meditação, vou fazer. Um curso de numerologia, vou fazer. Um curso disso. Então, eu era Maria Cursinho, fazia curso de tudo nessa área esotérica, né? E assim, achava que era pro meu deleite. Quando existe a quebra real mesmo da minha profissão, foi extremamente difícil, traumático, um momento muito difícil da nossa vida, inclusive financeira, eu precisava pagar a escola do meu filho. E só o dinheiro do Elfo, a gente já era casada na época, não dava. E eu falava, caramba, eu tô agora aqui no interior, saí de São Paulo, capital, agora tô aqui no interior, ninguém me conhece. Como que eu vou fazer para trabalhar, né? Não conseguia mais emprego como advogada, os deuses sabem o que fazem, né? Começa a fechar a porta, tem uma música da Katy Perry que fala meio isso, né? Quando as portas começam a se fechar muito, você tem que perceber se de repente você não tá no corredor errado, né? E exatamente isso. Então, eles fechavam para falar, minha filha, não é aqui que você tem que ir, não é aí. Eu falei, eu tenho que ganhar dinheiro, vou fazer o quê? O que eu sei fazer além de advogar? Eu sei tarô. Não conheço ninguém aqui em Tauba, Texas, que é como a gente chama carinhosamente essa cidade hoje, né? Mas eu conheço algumas pessoas na internet, né? Eu sou muito falastrona, então eu vou jogar. E comecei a dar aula de tarô. E deu muito certo. Eu consegui pagar a escola do Alessandro, que é meu filho. E aí eu comecei a dar cursos de tarô online. E aí a gente começou a montar aqui na nossa sala alguns cursos, assim, com pessoas próximas. O Elfo foi dar um curso também na parte de bioenergética para um rapaz, e aí nasceu o Instituto Mãe Terra, né? Começou na sala, depois foi para a garagem, e hoje a gente tem 3 salas aqui, a gente construiu a casa em cima, e a escola é toda embaixo, né? E assim foi. E aí eu comecei também a fazer atendimentos terapêuticos, atendimentos de aconselhamento, que a gente chama de psicoterapia holística. E aí a gente começou a montar cursos e chamar outros profissionais para dar aula aqui com a gente. Então, hoje se fala assim, Lua, hoje você vive da bruxaria? Eu digo, da bruxaria eu não vivo, porque, assim, da bruxaria no sentido da minha religião. Por quê? Dentro do Semente, eu não cobro um tostão para ninguém. Eu nunca cobrarei, isso vai ficar gravado, e vocês podem ter certeza que quando eu dou minha palavra, né? Nunca cobrarei nada relacionado à parte sacerdotal. Não porque você acha que é muito horrível, é nojento que faz isso, não. É um voto meu. Isso eu nunca cobro. Então, eu não cobro absolutamente nada para os meus filhos do Semente. Eu brinco, né? Eu falo assim, gente, R$1.000 cada um, eu não vou precisar mais trabalhar, tá? Né? São mais de 20 pessoas, né? Então, eu fico tranquilinha, dá para ficar tranquila. Mas não, isso não faço. Mas, assim, até mesmo eventos, coisas relacionadas à bruxaria, não cobro, né? Então, o Pagãos pela Terra, por exemplo, que a gente estava comentando, é um evento anual que a gente faz. O ano passado foi online, esse ano eu não sei como a gente vai fazer, né? Mas também é gratuito. Eu dou todo ano um curso gratuito também sobre bruxaria e paganismo para explicar o que é, para desmistificar e para ajudar as pessoas que às vezes não têm grana para pagar um curso. Tem o grupo de estudos do Semente Ancestral, uma vez por ano, que a gente abre inscrições, inclusive agora em fevereiro vai abrir as inscrições. Enfim, tudo gratuito, mas no paralelo sim, né? É tudo que a bruxaria me deu, né? Eu sempre digo para as pessoas, o pessoal fala da bruxaria e tal, a bruxaria só me trouxe bênção, só me trouxe coisa boa, gente.
não me trouxe nada de ruim, porque eu acabei entendendo que tudo aquilo que eu estudava, cursinhos e coisas que eu vinha fazendo, na verdade estavam me preparando para eu exercer o meu verdadeiro sacerdócio, que também é dando aula, sendo professora, né? Então, hoje o Instituto Mãe Terra tem cursos pagos, mas também tem muitos cursos gratuitos, e a nossa pegada também tem muito a ver com, se não é acessível para pobre, porque eu fui uma pessoa muito pobre, o Elfo foi uma pessoa muito pobre, e então se não é acessível para pessoas como nós éramos, então não é o que a gente quer fazer, né? Então a gente sempre põe preços realmente assim que são acessíveis para as pessoas e coisas gratuitas também, porque a gente pensa que essa é a nossa missão de vida, né? Não tá separado, entendeu? O que eu ganho dinheiro e o que... Não, tá tudo junto. E hoje é assim que eu vivo. Sempre lembro do Evangelho de Arádia quando você fala sobre isso. E o Evangelho de Arádia fala muito, né, sobre essa vocação da bruxa. E Diana também é super subversiva mesmo, né? É bem a figura da bruxa. Stephanie, vamos para a citação? O que você acha? Sim. Então, perfeito. A Stephanie comentou, né, que a gente ia pedir para você trazer uma citação. Todo mundo que vem conversar com a gente, desde o episódio 0, acho que a gente também trouxe lá no episódio 0, uma citação. E aí você fica super convidada para ler essa citação e, na sequência, comentar o porquê dela. O mundo matriarcal é geocêntrico no amplo sentido que significa que a realidade tangível e visível é a fonte das formas mais elevadas de manifestação, a saber, os fenômenos espirituais que nela surgem. No mundo matriarcal, portanto, a mulher como vaso não é criada pelo homem, nem a partir dele, nem lhe serve como objeto de suas intenções de procriação. Ao contrário, é esse vaso que contém o caráter misterioso da transformação, que dá origem em si e de si ao masculino. Página 64 do livro A Grande Mãe, do Eric Neumann, que eu escolhi para ler para vocês. Para mim é extremamente importante, porque enquanto bruxa, enquanto mulher, eu acho que a gente tem fico até um pouco emotiva com isso, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande de falar da mulher para além do objeto. Então eu vejo que a gente foi objetificada durante bastante tempo e isso criou feridas muito grandes na gente. Inclusive, a sacralidade da mulher como vaso foi transformada tão simplesmente num algo a ser usado para que o masculino cresça, para que o masculino seja o protagonista. E quando a gente pensa nas sociedades que a gente pode chamar de matriarcais ou matrifocais, a gente fala o elemento coletivo, a gente fala do elemento da terra como sagrada. Se a gente for pensar em tudo que aconteceu no decorrer da nossa história civilizatória, de degradação com a terra, que é identificada como feminino, a gente vai encontrar isso também no corpo da mulher, no corpo feminino, né? Então, o estupro, o aviltamento, desrespeito, padrões de beleza postos, o que é bonito, o que é valorizado numa mulher. Então, eu penso que como bruxa, a gente tem que refletir sobre isso e a gente, ainda que não seja para buscar um matriarcado, eu acredito no equilíbrio. Eu acredito em masculino, feminino e tudo que há no meio, né? Porque masculino, feminino e tudo que há no meio, porque não tem só isso. Eu acredito numa dança dessas energias e não numa guerra dessas energias. Mas para que isso aconteça, a gente precisa tocar na ferida. A gente precisa realmente, de fato, falar, né? Que a figura da mulher que foi desrespeitada, que é desrespeitada até hoje. E aí a gente vê na própria figura da bruxa, quando você tem a ideia da bruxa velha, ela é má, né? Uma bruxa velha malvada. O homem é sempre o mago sábio. A mulher era perigosa. Então a gente precisa rever isso, a gente precisa, de fato, transformar isso. E a gente transforma isso a partir das nossas ações. E é por isso que eu trouxe esse trecho para vocês hoje. Nossa, eu achei fantástico, porque
a bruxaria, ela é subversiva, ela é libertadora para homens e mulheres, né? Mas para as mulheres, ela tem uma carga, até para quem não é praticante de bruxaria, né? Essa figura que a gente traz com a bruxaria moderna, essa ressignificação da imagem da bruxa, ela é incrível para qualquer mulher, praticante ou não de bruxaria, né? Você se agarrar a uma nova ideia de sagrado, né? Um sagrado que ele não é só usado e criado a partir do homem, né? Exato. Mas que... E uma das coisas que me encantou e que me conquistou foi isso, porque eu não sabia que chamava isso, né? Mas eu não me sentia representada nas religiões cristãs. Não me sentia representada. Eu entrava na igreja, eu sempre queria ver as santas. Mas, né, eu sempre queria ver as mulheres ali, porque hoje eu sei que era para gerava a identificação em mim, menininha. Né? Então, quando eu descubro que existe uma forma de sagrado que vê a minha natureza também como sagrada, não só como o grande pai, que eu amo também, mas não só o grande pai, mas também a grande mãe, eu falo, caramba, quem foram esses loucos que divorciaram os deuses, né? E aí, a gente tem, então, uma lua mulher, bruxa, sacerdotisa e mãe. Então, acho que é muito legal pegar esse gancho para a gente entender como que é ser mãe, sendo bruxa. Também pode falar da relação com seu marido, que também está na bruxaria caminhando contigo. Tem vídeos no seu canal sobre isso, sobre uma família pagã, né? O desafio de uma mãe pagã, sobre maternidade pagã, tem muito material sobre isso. Mas é sempre legal ouvir, né? Ainda mais pegando esse gancho que você acaba de trazer, né? Sobre a mulher. E a responsabilidade de educar também um menino. Também tem esse ponto, né? Gente, vocês são demais trazer isso, porque foi bastante desafiador, porque eu tenho essa coisa muito forte com o feminino, então eu tive que aprender também a trazer para o Alessandro, a levar para ele, de uma forma que, para que as minhas curas com relação ao patriarcado, ao masculino, não o ferissem, não o machucassem enquanto homem, para que ele não pensasse assim, pô, então eu sou homem, eu sou alguma coisa ruim, né? Porque não é verdade isso, né? Mas também educá-lo para ser um homem que, com suas curas e suas questões e suas descobertas da vida, é um homem que vai respeitar a natureza do outro, vai respeitar a mulher, né? E tudo mais. Então foi bastante desafiador. Eu acho que é desafiador para todo mundo, mas eu acredito que quando a gente tem uma religiosidade marginal, por assim dizer, eu acho que é um pouco mais difícil, porque você entra em contato, né? Ele vai entrar em contato na escola com coisas, com outras religiosidades e tal. Mas foi uma grande aventura criar o Alessandro. Hoje ele tem 24 anos, foi uma grande aventura. Com uma lua serena muito jovem, né? Então eu tive muito apoio da minha família, dos meus pais e tudo mais. E depois me casando com um cara incrível, que já conhecia meu filho desde pequenininho, porque a gente foi amigo durante muitos anos, né? Então casei com um cara incrível, que meu filho sempre amou, né? Sempre são super parecidos. Eu falo assim, cara, não são filhos biológicos, não é filho biológico dele, mas são super parecidos, até a linha de ciências biológicas, todo mundo foi para esse ramo aí, muito parecido, é muito legal isso. Eles ficam conversando, às vezes eu fico de fora, né? Porque eu sou de humanas, então eu fico meio de fora, assim, meio que viajando, mas eu adoro ver, né? Adoro ver os dois conversando. E foi bastante desafiador para como que eu crio uma pessoa, como que eu ensino para uma pessoa valores. E eu mal sabia que a gente ia viver o Brasil de 2020 e 2021, né? Essa loucura. Como é que eu ensino uma pessoa certos valores sem ele ser trouxa e sem ele ser opressor? Qual que é a medida disso? Não tenho a menor ideia, gente. Eu fiz o máximo que eu pude, né? Tentando falar para ele, tem uma frase que eu falo para ele, falava sempre, e aí é muito legal depois de adulto, escutar ele falando, né? Que eu falava para ele sempre assim, o certo continua certo, mesmo que só você esteja fazendo. Então, eu lembro que ele fez uma postagem uns dias atrás, na pandemia, um memezinho do Homer com máscara, e todo mundo sem máscara no entorno, e ele colocou a frase, né? E é uma frase que eu sempre falava para ele quando ele era pequeno, que, mas tá todo mundo fazendo isso, e eu falava para ele, né? E eu falava, o certo continua sendo certo, mesmo que só você esteja fazendo.
Mas como ensinar isso sem fazer com que ele seja passado para trás, né? Ensinar um pouco da malícia também, é bem desafiador, né? Eu busquei sempre trazer a verdade e trazer o sagrado de tudo para ele, tanto que ele até brincava com a gente, falava, para você pro elfo tudo é iniciático, porque a gente conversando, né? Ele falava, tudo é iniciático, mas a vida é a grande iniciação, né? Então, foi bastante desafiador, mas foi muito gostoso. E a minha relação com o elfo é uma delícia, ele é o meu melhor amigo. Hoje mesmo eu estava conversando com uns amigos no WhatsApp, eu falei, eu tive a sorte de amadurecer emocionalmente bem cedo para poder ter maturidade para amar e ser amada por completo. Porque eu acredito muito nisso, né? A gente precisa ter maturidade emocional para conseguir amar e se deixar amar por uma pessoa que não é perfeita, assim como você também não é, até porque a gente é pagão, então a gente não presta mesmo, né? Mas assim, mas que está em busca, né? Que está em busca de se curar, que está em busca de travar contato com suas sombras, com suas questões, e viver uma relação saudável. Eu vivo uma relação super saudável, super gostosa, em que ainda hoje, né, a gente está junto há 13 anos, ainda hoje eu sou super apaixonada por ele, ainda hoje ele está olhando aqui para mim, né, vocês só estão nos ouvindo, mas ele está olhando aqui para mim e dando risada, mas é que é verdade, né? Eu sou super apaixonada, sou super fã dele, e isso é muito gostoso, e eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo encontre um amor assim, saudável, e de admiração e de parceria como eu tenho com ele. Que a gente seja parceiro para assistir Netflix, para fazer uma macumba nervosa, entendeu? E tudo mais. Eu ia fazer uma piada agora, dizer para os ouvintes que eu tô solteiro. Gente, currículos, mande mais. Eu vou avaliar, tá? Eu vou avaliar. Você joga nas cartas, assim, para ver se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Exatamente, eu dou uma analisada. Stephanie, faz aquela pergunta que você havia comentado sobre a bruxaria com relação ao filho. Lembra que você havia pensado? Se a magia foi apresentada em algum momento? Sim. Então, eu queria saber, assim, ele foi criado nesse meio, né? Mas ele sempre gostou, ele não gostou? Quando criança, era fácil para ele na escola, não era? Hoje ele é pagão praticante? Como que é isso para ele? Quando ele era pequeno, ele adorava. Às vezes eu tinha que dar uns perdidos nele quando eu tinha que fazer algum ritual que não podia criança. Ele amava. Quando ele chegou na pré-adolescência, assim, aí ele já não ligava muito, não. Ele preferia jogar videogame, sabe assim? Ele preferia ficar jogando videogame. Hoje ele é adulto, ele tem o altar dele, ele tem os deuses de devoção. Quando ele era pequeno, né? Quando ele era nenezinho, eu fiz um ritual de apresentação para ele, que eu também intuí. E nesse ritual de apresentação, eu senti, né? Na verdade, foi durante toda a gestação dele, eu senti os padrinhos espirituais, que é um casal de deuses, né? E que é Freya e Odin, né? E aí eu fiz uma apresentação para ele quando criança, quando bebezinho. Só que o que me foi muito forte ali foi que eu só revelasse para ele os padrinhos e tudo mais, quando ele fosse adulto, né? Depois que ele tivesse passado pelo rito de passagem de jovenzinho para adulto, que foi quando ele fez 18 anos. Na menina é muito mais fácil você marcar por conta da menarca, né? O menino, eu penso que é interessante você ver o desenvolvimento corporal. Então você tem que ver como que desenvolve. Quando o corpo se tornar um corpo de adulto, tá na hora de você fazer. Né? Então você vê os pelos, você vê todo o desenvolvimento do corpo, que para de ter aquele corpinho de criança, meio adolescente, assim, e vai para um corpo de adulto. Aí, na minha percepção, era quando eu tinha que fazer o rito de passagem. Isso aconteceu quando ele estava com 18 anos. Aí eu revelei para ele que eram os padrinhos. E curiosamente, esses deuses, ele não sabia, né? Nunca soube. Ele adorava esses deuses, gente. Né? Porque ele sempre teve contato com esse mundo, né? Quando eu conhecia a bruxaria, de fato, assim, eu estava grávida dele. Então, ele sempre gostou desses deuses. Ele tem uma tatuagem aqui em honra a esses deuses e tal. E aí, quando eu revelei para ele, ele ficou super feliz. Hoje ele tem um altar dele, no quarto dele. Ele não mora mais com a gente, ele mora em São Paulo.
E lá tem as figuras lá dos deuses, tem as runas dele que ele gosta bastante, tal. Ele é todo voltado para esse lado. E hoje, assim, ele não tem uma vocação como eu e o elfo, assim, sacerdotal, essa coisa de ter grupo, fazer parte de um grupo e tal. Mas ele é bastante pagão, né? Então, por exemplo, se ele tem que tomar uma decisão, ele pede ajuda para mim, para eu dar uma vou abrir tarô para dar uma olhada o que está se apresentando, aconselhamentos, valores. Ele tem valores muito, 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 muito arraigados mesmo que eu passei para ele. Então, por exemplo, ele é um menino. Eu brinco assim que eu e ele, né? A gente não pode colocar uma camiseta da CBF que vão confundir a gente com uma determinada galera aí que a gente não quer ser confundida por causa da nossa cara, né? Mas ele não tem nada disso. Então, ele é uma pessoa assim, ele conseguiu muito bem saber dividir a gente com os filhos. Essa questão de sexualidade também, ele é super, super aberto, ele não tem preconceitos com relação a essas questões, né? Graças a deuses. E também ao trabalho, né? Também é você trazer os valores. Porque eu acho que outra coisa linda que eu acho no nosso caminho é isso, né? A gente buscar não ter preconceitos, porque preconceitos todos nós temos e a gente tem que... E às vezes a gente nem sabe que tem, e a gente tem que, né, fazer uma análise ali interna. E eu busquei trazer isso para ele, falar assim, olha, todo mundo tem preconceitos dos mais diversos. Às vezes a gente pode ter um preconceito contra coisas que a gente nem sabe, às vezes é até um processo inconsciente, mas a gente não pode ter preconceitos declarados, isso não. Isso não devemos ter. Então, se passei isso para ele, eu acho que tem muito a ver com o nosso caminho também. Ele é uma pessoa extremamente ligada na natureza também, tem uma ecoespiritualidade, mas ele não quer buscar um sacerdócio, né? Tá tudo certo, para mim tá tudo bem. Ele faz parte do Semente Ancestral ou não? O pessoal do Semente fala que ele é a semente primordial, né? Ele fala que ele é a semente primordial. Não, na verdade ele não faz parte. Mas ele vai em rituais, assim, né? Ele vai. Hoje mesmo não dá, porque não tem por causa da pandemia, né? Mas quando a gente tem rituais presenciais, de vez em quando ele vai, sim, de vez em quando ele participa. Quando tem algumas divindades que ele tem mais afeição, porque eu também ensinei isso para ele, né? Não vai porque tem uma relação, aí ele vai. Uhum. Lua, eu tava ouvindo você falar e pensando muitas coisas, e tem 2 pontos que eu acho que a sua figura, para mim, me traz uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente pensa o senso de comunidade. Lá no começo você falou muito sobre a importância da internet para o seu desenvolvimento individual, para você conhecer pessoas, né? Você conhecer o seu marido, que veio formar sua família, por conta desses encontros também, que se dá muito pela internet. E quando a gente olha o seu trabalho hoje, por meio do Instituto, por meio dos eventos que você participa, é muito colaborativo. Pessoas de fora estão sempre contigo, você faz ponte com pessoas de caminhos diferentes, você está ali costurando sempre uma comunidade muito plural, né? Essas 2 questões, para mim, são muito presentes na sua figura. Isso de usar os mecanismos da modernidade, a internet muito bem ao seu favor, no sentido de proliferar conteúdo, informação, de ensinar, e como você faz isso não sozinha, mas em grupo e com um grupo que é muito diverso. E aí eu digo isso porque a gente vê, quando a gente olha para a comunidade pagã, ou a gente cai em alguns fóruns, enfim, opiniões que vão dizer que a internet é ruim, que a internet atrapalha. Claro que eu, por exemplo, também sou apaixonado pelos livros e acho que os livros são, né, a nossa caixa de Pandora, mas eu acho que você faz um uso muito positivo da internet. E também a gente vai ver ali opiniões que não gostam desse encontro em diferentes caminhos, né? E aí você pega essas 2 coisas, a internet e o encontro, de uma forma muito construtiva, né? E eu queria que você comentasse um pouco como isso é importante para você, se é natural, se é pensado isso, de primeiro, usar as tecnologias, né? De ir para a internet, sim, né? As pessoas, a gente vê uma galera muito jovem. Eu também, quando eu tinha lá os 12 anos, encontrei o livro. Quando eu tive internet, eu fui para a internet, né? Então tem uma galera que vai. A gente tem um canal do YouTube da Casa de Ana. Hoje mesmo, antes da gravação, eu abri ali o YouTube, tinha um comentário de uma menina falando: tive um sonho, entrei no aplicativo Amino, que é um aplicativo super pequeno. Eu havia feito uma postagem sobre a deusa Ania lá, e aí ela achou, caiu no YouTube, enfim. É importante, não tem como fugir, né?
E aí Nossa. a gente cai nesse mundo que é tanta gente, aí como fazer uso disso de uma forma tão construtiva e trazendo pessoas que talvez pensam diferente de outros caminhos junto com a gente também, para construir isso junto. Ai, sensacional. Eu sou suspeita a falar assim, eu adoro a internet, gente. Eu acho que a internet é fantástica, é uma das grandes invenções humanas, é o que eu olho e falo, cara, ser humano, ele é desprezível em vários aspectos, mas incrível em outros, essa dualidade louca que a gente tem na gente, né? Então eu amo a internet. Eu acho que você consegue estudar tudo que você quiser hoje na internet. Você consegue. Dá trabalho, né? Pra você filtrar, mas você consegue. E, então, eu acho que ela foi ela foi uma ferramenta extremamente importante para o paganismo no Brasil. Assim. Acho que no mundo todo, não sei, né? Mas eu vou falar do Brasil, que é onde eu conheço e eu vivi isso, né? Porque eu era já uma jovem adulta quando a internet se popularizou no Brasil. Então, para mim ela é sensacional e eu acho que é meio natural de mim isso. Eu sempre fui uma pessoa, desde que eu me lembre como ser social, assim, de querer juntar tribos diferentes. Então, eu sempre gostei muito de apresentar, tipo, uma amiga da faculdade com uma amiga da bruxaria, sabe? Eu sempre gostei muito que os meus amigos ficassem amigos de outras pessoas para ficar uma rede, assim, de amigos, sabe? Tipo, eu sou amiga da Stephanie, aí apresento ela para vocês ficam amigos. Eu fico muito feliz quando isso acontece, eu gosto bastante. Mas essa é uma visão também um pouquinho bonita, mas ela é um pouquinho poliana. Quando a gente fala de comunidade, por quê? Porque aí, quando a gente tem um grupo de pessoas falando, discutindo e apresentando ideias sobre qualquer coisa, a gente pensa, quando a gente é jovem assim, a gente pensa, mas poxa, mas no caminho espiritual não deveria ter isso. É claro que vai ter. A gente vai ter uma coisa que se chama briga por protagonismo, briga por poder, quem que vai pautar, quem que vai fazer, o que vai acontecer. E isso tem relação com a natureza humana, né? Tem relação com a gente realmente, de alguma forma, querer dominação. Então rola um pouco disso, eu vejo que em qualquer grupo humano, qualquer grupo de seres humanos, mesmo que seja, mas nós estamos todos aqui seres espirituais maravilhosos. E na verdade, a grande realidade é que a internet, ela mostra muito claramente que nós somos seres sociais, a gente gosta de tudo isso. E aí eu vejo que tem uma questão muito forte, por exemplo, as redes sociais, elas trazem pra gente, elas trouxeram uma coisa um pouco egocêntrica, né? De ser ouvido. Então, todo mundo é ouvido, todo mundo tem algo. Diga o que você está pensando, né? Compartilhe com o mundo as suas ideias. E aí, isso dá um senso, eu acredito, uma noção equivocada de super importância. Entende? De popstar, uma coisa assim. E se perde um pouco, realmente, a partilha. Né? Eu acredito que eu ainda tenho uma visão um pouco poliana, no sentido de que eu penso que talvez no início as pessoas comecem querendo partilhar, querendo conhecer, querendo estar em comunidade. Depois elas entram um pouco nessa onda de querer um protagonismo. Eu acho que isso bom, quando se faz um bom trabalho, legal, né? Mas quando você fica só, por exemplo, eu quero aparecer a qualquer custo significa a qualquer custo mesmo. A custo, inclusive, de não partilhar algo bom. Então, eu acho assim, se eu não tiver algo bom para partilhar, algo legal para partilhar, eu prefiro ficar na minha. Né? Eu acredito que todo grupo de pessoas, em maior ou menor grau, a gente pode crescer muito, mas tem um grau de toxicidade. Todo grupo humano. Por que eu digo isso? Porque eu digo, até analisando o desenvolvimento social, né, o contrato social, a democracia e tudo mais, gera uma toxicidade, né? Será que todos aqueles indivíduos toparam fazer realmente porque toparam fazer? Porque realmente se engajaram? Ou porque, então tá, eu não vou deixar de fazer porque senão eu não vou mais pertencer. Então, e aí a gente vai vendo as coisas se desenvolvendo na humanidade. E dentro da nossa comunidade, que se desenvolve muito na internet, né? A gente se desenvolve muito na internet, a gente vê o microcosmo de tudo isso.
Então, a gente vê essas coisas acontecerem, né? Eu gosto mesmo de unir tribos, eu gosto de ouvir outras pessoas, eu gosto de aprender com outras pessoas. Tem pessoas que eu super admiro e que eu aprendo com elas o tempo todo. E eu partilho o que eu acho que pode ser interessante para as pessoas, né? E eu acho que a internet é uma ferramenta incrível para que a gente faça isso, né? Para a gente poder dialogar e passar o nosso... o que não posso dizer se é um legado, né? Não sei se é um legado. Pode até ser, mas o legado eu vou saber se é depois, né? Nem vou saber porque nem vou estar aqui, mas o que a gente acha que é produtivo para o outro, né? Então, eu acho que é por aí. Vou puxar aqui então uma pergunta que é classicona. Já vou adiantar que a gente já vai caminhando ali para o encerramento, para também não te prender muito, claro. Mas aí, muito pegando esse gancho, eu e Stephanie, a gente ainda está engatinhando, apesar de termos um caminho, ainda é um caminho, né? A gente ainda não sabe onde vai dar. E tem muitas pessoas que chegam até nós, que chegam em produtos como um podcast, são pessoas que também estão caminhando. Qual tipo de conselho você daria? Show! Olha, conselho que eu dou é o seguinte, é o básico que todo mundo fala, estude. Então, assim, precisa estudar. Então, é buscar bons livros. Eu sei que é difícil, né? Tem um mercado editorial no Brasil, é difícil pra caramba. Muita coisa não tem em língua portuguesa, mas tem bastante coisa, dá para vocês fazerem bastante a festa, tá? Então, estudar bastante pelos livros. Antes de você buscar estar em um grupo de forma a fazer um compromisso com o grupo, tá? Então, tipo, fazer um compromisso mesmo, namore bastante, entendeu? Namore grupos, então, às vezes tem algum ritual que você pode participar, vai naquele grupo, sente, porque às vezes o grupo é maravilhoso, mas pertencer a um grupo é pertencer a uma família, o negócio é muito sério, é sério, e assim, pode deixar marcas muito tristes na gente, sabe? Pode afastar a gente até do caminho, achando que o caminho é isso, e não é, o caminho não são as pessoas, isso é muito importante, né? Não é sobre mídia, a bruxaria não é sobre isso, ela não é sobre aparecer, ela não é sobre aquela bruxa popstar curtir o seu post, não é. Essa parte é uma parte gostosa, bacana do social, mas não é. Não deixe de praticar. Então, estudar é muito importante, mas vocês precisam praticar. Senão, a gente se torna um bruxo enciclopédia, né? Sabe tudo, mas não pratica nada. Então, vocês têm que praticar. Sabe por quê? É no ritual, é na prática. Quando eu digo praticar, não só praticar feitiços, magia. Tô falando praticar rituais. Para abrir os canais de vocês, para abrir a percepção de vocês. São nesses rituais, na prática, que vocês vão sedimentar todo aquele conhecimento que você adquiriu estudando, que você adquiriu lendo, que você adquiriu ouvindo um podcast, que você adquiriu vendo vídeos no YouTube. É no ritual que aquilo vai fazer sentido. Eu sempre falo assim, fazer sentido não é fazer pensado. Fazer sentido é algo visceral, vai entrar dentro de você, vai realmente ali criar uma amálgama no teu espírito, né? E é a partir da prática. Sem a prática, você fica com conhecimento, que é muito legal, é bacana, mas qualquer pesquisador vai ter o mesmo conhecimento que você. Qualquer pessoa que pesquise vai ter. O que vai diferenciar você realmente de um pesquisador para um bruxo, uma bruxa mesmo, é você fazer da sua vida o ritual. É você fazer a sua prática. Então, viver é um grande ritual. Então você já acorda a lua fazendo uma saudação ao sol, já defumando a casa, vestindo suas vestes ritualísticas. Sim e não. Sim, quando eu acordo já elevando meu pensamento em gratidão por ter acordado. Pô, mais um dia, hein, aqui. Sim, eu visto as minhas vestes ritualísticas, a minha roupa de trabalho. A minha veste ritualística é a minha roupa de trabalho. Se você vai trabalhar no escritório, é o teu terninho, é a minha veste ritualística. Sim, eu vou fazer uma defumação, sim, eu vou abrir a minha casa, porque eu quero que a luz entre, eu quero que limpe, né, as energias ali.
E sim, eu vou cozinhar no caldeirão, com as panelas da minha cozinha. Isso é muito importante. E você só vai conseguir trazer para o seu cotidiano esse ritual de verdade quando fizer sentido. E só vai fazer sentido se você praticar para além do fazer pensado, para além do racional, para além do conhecimento. Sabe? Não liga se de repente você tá lá, eu invoco e chamo todos os seres, espíritos e deuses do oeste, venham do poente, façam-se presentes. E você, por dentro, tem um lado teu falando, mano, que você é ridícula, você não tô vendo ninguém, não tô sentindo nada, né? Você diga para esse seu lado, que é o seu lado racional, não se esqueça que o ego está no consciente, que está na razão. Você diga para ele o seguinte, olha, seu nome é razão, mas nem sempre você tem razão. Você fique quieto aí, e deixa trabalhar os outros aqui, entendeu? Deixa os outros eus trabalharem. E não racionaliza. Se entrega para o ritual, se entrega para a parte mágica, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Primeiro, obrigado. A gente ficou ouvindo assim. Ainda estou naquela piada da aula particular. Eu tenho 2 últimas perguntinhas. Você tem alguma? Ou podemos... Então, beleza. Pode seguir. A penúltima pergunta é classicona, basicona também. É para você fazer o seu jabá. Eu sei que você está com um curso de tarô aqui agora. Tem também o Pagãos pela Terra, que também é legal a gente sempre ficar acompanhando para saber das próximas edições. Tem Semente Ancestral, que você já comentou que vai abrir grupo de estudos. Tem também o Instituto Mãe Terra. Tem o seu IGTV, que eu sou fã do seu IGTV. Eu amo o compartilhar, como eu abri a chamada falando. E tem sempre coisas ali. Eu assisti o 13 Lições sobre Bruxaria, que foi uma das primeiras coisas que você pulverizou no IGTV, foi muito legal. Amo também, anotei tudo. Rainhas do Sabá, muito bom, inclusive com Petrúcia. Lições para Bruxos Solitários, acho que é muito importante quem está ouvindo a gente lá procurar, porque é muito legal. No YouTube do Instituto Mãe Terra tem o 22 Lições sobre os Arcanos, né, do Tarô. Esse eu quero, inclusive, assistir. Esse eu vou começar, vou assistir um por dia para fazer bem direitinho. Falei para você fazer o Shabá, eu estou fazendo, mas fala dos projetos para as pessoas conhecerem onde você está, o que você está fazendo. Pode? Que legal. Bacana, então, a gente tem alguns canais aí, então tem o Instagram, que é o @luaserena77. Lá no Instagram eu posto mais essa coisa mesmo do ritual diário, né? A vida como ela é, mas eu gosto de postar também algum conteúdo um pouquinho mais, ali não dá para ser muito elaborado, mas um conteúdo um pouquinho mais robusto no IGTV, geralmente, é onde eu faço. Mas eu tô todo dia lá nos stories, batendo papo com vocês, tô todo dia lá. Lá é mais, o que eu mais forte lá é o IGTV, e eu quero começar também a alimentar o feed, eu tô com uns planejamentos aí de algumas coisas escritas legais. Tem o do Instituto Mãe Terra, que é a nossa escola, onde a gente... o foco ali é um pouquinho também de bruxaria, mas o foco ali mais um pouco nas terapias integrativas. Então, lá que a gente divulga fortemente nossos cursos. Hoje a gente está com um curso de tarô online, né, que ainda dá tempo de entrar, porque as aulas são síncronas, mas também gravadas, então pode assistir quantas vezes quiser. Modéstia à parte, é um curso muito bom. Eu digo porque é um curso que eu amo, né, adoro ensinar tarô. A gente tá para abrir inscrições para o Magia das Ervas, que também é um curso já tradicional da escola. Foi o primeiro que a gente trouxe para o online. Ele é presencial, mas a gente também trouxe para o online. E a gente, presencial, a gente não está funcionando, né? A gente decidiu que a gente só vai voltar mesmo quando pelo menos boa parte da população estiver vacinada. Então, todas as nossas aulas presenciais estão suspensas. A gente tem turmas de terapias holísticas, né, e terapias integrativas, que são presenciais, essa não tem como ser online, porque são bem vivenciais. Então, estão suspensas as aulas, mas a gente acredita aí que no meio do ano de 2021 as coisas comecem a encaminhar e aí a gente começa a voltar para o presencial. A gente tem também, para acompanhar os cursos, o @Instituto Mãe Terra no Instagram, Instituto Mãe Terra também no Facebook, tá? Tem a nossa página lá. E os nossos próprios, né? Tem o do Elfo, que é Elfo Lunar 1 no Instagram, né? @Elfo Lunar 1, que aí ele também posta bastante coisa lá e a gente sempre divulga nossos cursos por lá também, tá? Fora isso, tem no YouTube. No YouTube eu tenho um canal antigo já também, que tem muitos vídeos bem legais lá, tem vídeos de 10 anos quase, tem vídeos bastante... Eu estava assistindo o primeiro vídeo do canal antes de começar a gravação também, que foi o livro Corpo da Deusa. Sim.
Exatamente, O Corpo da Deusa. Esse livro é um dos maravilhosos. Eu fiquei em dúvida em trazer uma citação dele ou do Eric Neumann, mas aí eu trouxe do Eric Neumann com uma pegada da Rachel Pollack, né? Rachel Pollack, que inclusive, deixando aqui um adendo, né? É uma mulher trans maravilhosa, né? Então é uma bruxa e é maravilhosa. Enfim, no meu canal, que é Lua Serena, Bruxaria e Paganismo, vocês encontram material ali sobre bruxaria, eu posto lá também no YouTube. E também temos o canal do Instituto Mãe Terra, que é Instituto Mãe Terra, é só vocês colocarem lá. A gente acabou de fazer uma série bem legal, que é uma série sobre incorporação em sendas pagãs. Foram 7 vídeos com pessoas de caminhos diversos, né? Que a gente divulga. Foi no meu canal. O Rainhas do Sabá também é um projeto que eu faço com a Petrúcia e com a Cássia. E aí, cada vez é na casa de uma, né? Que a gente faz. E é isso. Para o ano que vem, vocês aguardem, porque eu e o Elfo estamos trabalhando bastante aí. Aguardem que nós temos novidades muito fresquinhas aí. Nós temos 3 livros para sair no ano que vem. Gente. Um dele, um meu e um nosso, né? Que eu acho que vocês vão gostar bastante. E não percam também, tem o seguinte, em fevereiro, até o final, acho que no final de fevereiro, para início já em março, as inscrições para o grupo de estudos do Semente Ancestral são abertas. E acaba muito rápido, porque é inteiramente gratuito, são 4 meses de estudo, com material e aulas expositivas, toda semana, aula toda semana e material, sobre bruxaria, na nossa visão, né, na visão do Semente Ancestral, ministrado por mim, pelo Elfo, por outros iniciados do Semente, inteiramente gratuito, material também inteiramente gratuito, então fiquem ligados, porque acaba muito rápido, né, então é isso. Pagãos pela Terra, a gente ainda não tem data, mas assim que tiver a gente divulga também, e é isso, gente. Bastante coisa. Mas é muito admirável, de verdade. Eu vou agora então para a última pergunta, que também é uma pergunta muito pontual, mas é a minha pergunta preferida, todo episódio tem. E o podcast ele se chama Vozes da Deusa. E aí a minha pergunta para você é: o que é a voz ou as vozes da deusa para você? Ai, gente, essa pergunta é aquela pergunta que é para fazer emocionar, né? Gente, a voz da deusa é tudo, né? A voz da deusa é a própria natureza, é a própria voz da gente, né? A nossa voz é a voz da deusa. Eu acho que isso é muito importante, porque a deusa conversa com a gente a partir das outras pessoas também. Então, talvez vocês já estivessem... Às vezes a gente está andando na rua, né? E a gente escuta uma conversa num ônibus. Sem querer a gente escuta uma conversa. E aquela conversa, ela vai fazer todo um sentido para você. Né? Para mim, isso é a voz da deusa. Sempre que isso acontece, é a voz da deusa ali para mim. A voz da deusa é a intuição. Então, é aquilo que lá no fundo do teu coração dá aquela trancada ou dá aquela impulsionada. É a voz da deusa. É a voz da deusa dentro da gente. E a voz da deusa também, e vou fechar contando uma história de Diana para vocês, que foi num momento muito importante da minha vida em que eu ouvi a voz da deusa, e eu acho que pode ser importante para vocês também essa partilha, porque durante a nossa vida, se a gente se entrega para um caminho espiritual, então é para a vida toda, e a vida toda a gente espera que sejam muitos anos, né? Então, durante esses anos todos, vão haver momentos de dúvida, vão haver momentos bastante sombrios, vão haver momentos de silêncio completo da voz da deusa, vão haver momentos de crise, de tristeza e de dor. Mas também vão haver momentos muito lindos, momentos de certeza, momentos de alegria extrema. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava numa crise muito grande, inclusive depressiva, ouvir a voz da deusa foi muito importante, foi a partir de uma memória. Me lembro que num dos meus livros das sombras, que com os anos, não é que a gente é maravilhosa não, é que com os anos você vai acumulando livros das sombras. Ele terminou com o registro de um sonho que eu tive. Foi um sonho em que uma grande lua cheia se apresentava assim numa janela, e eu chegava nessa janela e eu ficava como se eu estivesse num torpor, como se eu tivesse usado ayahuasca,
um estado alterado de consciência ali no sonho, uma tontura, uma vertigem, olhando para aquela lua cheia. E era tão grande que parecia que eu podia tocar nela, né? E junto comigo tinham muitas crianças, assim, né? Eu era adulta e tinha muitas crianças, elas ficavam brincando comigo e brincando assim comigo, só que eu ficava entorpecida com aquela lua. Então aquela imagem da lua se tornou um rosto feminino. Só que era um rosto extremamente assustador. Só que lindo ao mesmo tempo. Era lindo, só que era assustador. Me dava uma sensação de morte muito grande. E naquele momento ecoou uma voz assim, que veio da lua, mas ecoou em tudo, dentro de mim, fora, em todo lugar ecoou. Uma voz que eu nunca mais me esqueci, que era uma voz assustadora, porém muito acolhedora, que falou assim: olha, não esquece... Você sempre será minha filha e eu sempre serei sua mãe. E, pum, o sonho mudava. Né? E esse foi o meu último registro nesse boss. E depois disso, a minha vida, aconteceram muitos problemas, gente. Muitas coisas a ponto de eu entrar numa depressão ferrada. E aí, no meio dessa depressão triste e tal, eu pego esse boss para arrumar, ele cai. E eu nem lembrava desse sonho, e ele abre exatamente nesse momento, assim, nessa descrição, né? E para mim, eu tenho certeza que é Diana, porque as crianças têm uma relação muito forte com Diana, né? Então, as crianças, a lua, e ela foi a deusa que me apresentou para a bruxaria, ela me trouxe para esse caminho, e era ela me dizendo assim: olha, você vai atravessar águas muito turbulentas, você vai duvidar de tudo que você já viveu comigo, de tudo que eu já te ensinei, você vai duvidar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque você sempre vai ser minha filha e eu sempre vou ser sua mãe. Então, quando a gente duvida das coisas, não é porque a gente está desonrando o nosso caminho. É porque a gente é um ser questionador, a gente é bruxo. A gente é questionador por natureza. A gente questiona os próprios deuses. Né? E a voz da deusa é isso. É aquilo que se mantém a despeito de todas as dúvidas que possam pairar no coração de vocês. A voz da deusa é aquilo que permanece, é aquilo que fica. E vai ficar para além, e o dia que a gente partir daqui, que a gente for para o outro lado do acampamento, vai estar lá. Essa voz vai estar te acolhendo lá, eu tenho certeza. E é isso. Meu agradecimento vai ser muito rapidinho. Vai ser realmente só obrigado pelo seu trabalho, pela sua partilha e por partilhar com a gente aqui hoje também. Eu que agradeço. Eu também agradeço. Eu fiquei muito emocionada nessa parte final. Eu acho que cada podcast traz para mim e para o Matheus uma lição, sabe? Porque por mais que a gente esteja fazendo isso para os outros ouvirem, para os outros conhecerem as histórias, as pessoas, quando elas vão vindo assim no momento certo, sabe? No momento em que a gente precisa aprender lições. Eu acho que é por isso que às vezes parece, né, uma aula particular, igual o Matheus falou. Mas eu acho que acontece no momento que tem que acontecer. E a gente tinha conversado antes, né? E aí tentado marcar numa outra data, mas aí não deu muito certo. Aí veio agora. Eu acho que vai ser importante também para as pessoas que ouvirem. Vai tocar o coração delas. Eu estou muito agradecida pela sua participação. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço. O trabalho de vocês é lindo, maravilhoso. Vocês podem ter certeza que eu vou divulgá-lo também em todos os locais que eu puder. É um trabalho muito bonito. Dá para ver a entrega de vocês. E eu só tenho a agradecer poder partilhar um pouco da minha vida com vocês. Para mim é um prazer, viu? Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio e desejamos que possamos, juntos, fazer ecoar a magia. Vozes da Deusa é uma produção Casa Diânia. Acesse o nosso site casadiania.com.